Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Governo envia ao Congresso o projeto de lei com mudanças no ensino médio. Após sequência de ataques, Rio de Janeiro cria grupo para investigar lavagem de dinheiro da milícia. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco, Pix pelo WhatsApp com a Bia é fácil. O governo federal enviou agora à noite ao Congresso Nacional o projeto de lei com as diretrizes para a política nacional do ensino médio. O Alessandro Saturno traz os detalhes para a gente ao vivo, direto de Brasília. Oi, Alessandro, boa noite para você. Olá, Salsi. Boa noite para você também e a todos que nos assistem. Bom, horas antes de enviar a proposta para o Congresso Nacional, o presidente Lula esteve reunido com o ministro da Educação, Camilo Santana. O texto do projeto prevê aí a volta da obrigatoriedade de 2.400 horas nos 3 anos do ensino médio. Também está prevista a retomada de todas as disciplinas obrigatórias, como sociologia, filosofia e artes, e agora também língua espanhola. O modelo atual do ensino médio começou a ser implantado há 2 anos em escolas de todo o país, mas ele tem sido alvo de críticas, Salsi, principalmente por conta da desigualdade em relação às disciplinas opcionais que são ofertadas pela rede de ensino pública, que não consegue acompanhar o que é oferecido pelo ensino particular. Salsi, eu volto com você. Obrigada pelas explicações, Alessandro. E o Senado aprovou agora à noite alterações na lei de cotas para as universidades. A mudança define que metade das vagas dos cursos de graduação precisa ser destinada a famílias com renda de, no máximo, um salário mínimo. Atualmente, o valor é de $1,5 salário mínimo. O projeto também insere os quilombolas entre os beneficiados pela reserva de vagas, que já inclui pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Outra mudança é que os candidatos cotistas vão concorrer inicialmente às vagas gerais e só os que não conseguirem a nota vão concorrer às cotas. O texto segue agora para a sanção do presidente Lula. O ex-presidente da República, Michel Temer, visitou a Record TV em São Paulo, onde participou do JR Entrevista com a apresentadora do Jornal da Record, Cristina Lemos. Temer avaliou os 10 meses de gestão do governo do PT na presidência da República e também falou sobre a aliança do MDB com o governo Lula. Nós assistimos ao longo do tempo o senhor, como presidente do MDB, conciliar ou tentar conciliar as várias correntes do MDB. Hoje parece que uma ala do partido está muito forte com o governo. O senhor acha que o partido faz bem em se aliar? O fato de estar no governo é colaborar com o país. Você tem algumas divergências, tem gente que acha que não se deve apoiar o governo. Mas é interessante, viu, Cristina, enquanto nós tivermos esse sistema presidencialista, enquanto vigorar esse sistema, eu passei por isso, né? Você tem os partidos que apoiam o seu governo, mas quando você manda determinados projetos para lá, metade do partido vota a favor, metade vota contra, não é? Então, se nós pudéssemos, não é o caso aqui, mas se nós pudéssemos caminhar para uma grande modificação do sistema de governo ao longo do tempo, portanto, esta seria a grande reforma estrutural para o sistema político partidário no país, seria útil, porque você teria um bloco de situação e um bloco de oposição. Hoje, no presidencialismo, você tem partidos, reitero, que apoiam o governo, mas uma parte vota a favor, uma parte vota contra. Não é útil para os nossos costumes eleitorais. O senhor está otimista, presidente, ou está pessimista ao cabo de aí quase 10 meses da nova gestão do presidente Lula? Eu acho que começou a melhorar. Com muita franqueza. Aqui no Brasil nós temos a mania, né? Quando um governo chega, ele quer destruir o que o governo anterior fez, herança maldita, aquelas coisas que são habituais. E é um absurdo isso, porque cada presidente viveu um determinado momento histórico. E cada presidente, durante a sua gestão, em face daquele momento histórico, produziu efeitos positivos para o país. Nós precisamos acabar com essa coisa de um governo querer destruir o outro. O Senado aprovou o projeto de lei geral da Polícia Civil. O texto cria diretrizes para os estados elaborarem ou reformularem leis para a categoria. Isso significa a criação de uma única legislação que vai servir de base para todo o país.
O projeto já tramitava no Congresso há 16 anos e agora segue para a sanção do presidente Lula. O metrô de São Paulo anunciou a punição de 9 funcionários pela paralisação surpresa no dia 12 de outubro. 5 deles foram demitidos. A Caterina Schutt explica melhor isso para a gente. Caterina, boa noite para você. Oi, Salsi. Muito boa noite para você e para todos que nos acompanham. Olha, segundo a companhia, a decisão foi baseada em provas compostas por imagens, áudios e relatórios. Além dos 5 demitidos, o metrô ainda afastou um operador por 29 dias e suspendeu outros 3 que têm estabilidade sindical. A gente relembra que no último dia 12, as linhas 1 azul, 3 vermelho e 15 prata do metrô de São Paulo pararam por 3 horas. Já a linha 2 verde funcionou de forma reduzida. Ao todo, 49 estações foram fechadas. E nessa quarta-feira, o Sindicato dos Metroviários vai se reunir em uma nova assembleia para debater as punições. A categoria, viu, Salsi, planeja uma nova paralisação para a semana que vem. Eu volto com você. A gente segue acompanhando. Obrigada, Caterina. Agora vamos para o Rio de Janeiro, porque o governo do Rio anunciou novas medidas para combater as milícias e o tráfico de drogas depois dos ataques desta segunda-feira. O Leonardo Aque conta as informações para a gente. Oi, Léo, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, confirmou a criação de um grupo de trabalho conjunto com o Ministério da Justiça e a Polícia Civil do Estado para investigar a lavagem de dinheiro das milícias. Ele afirmou ainda que vai prender as lideranças desses grupos. Agora, Salsi, enquanto isso, a Zona Oeste da capital fluminense tenta voltar à normalidade, mas o dia foi ainda de tensão. Na segunda-feira, milicianos colocaram fogo em 35 ônibus, um trem e estações do BRT. Uma reação à morte de Matheus da Silva Rezende, o Faustão, que foi enterrado nesta terça-feira. O posto de Matheus já foi assumido por outro foragido da Justiça, o Rui Paulo Gonçalves Estevão, mais conhecido como Pipito. Agora, o ministro da Justiça, Flávio Dino, descartou a intervenção federal aqui no Rio, mas cogitou a participação das Forças Armadas na segurança do Estado. Salsi. Obrigada por todos os detalhes, Léo. Boa noite para você. Agora vamos falar sobre a guerra no Oriente Médio. O chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel disse que a ofensiva por terra na faixa de Gaza está atrasada por causa de considerações estratégicas. O tenente-geral Herzi Halevi reafirmou que os soldados estão prontos para a operação. No entanto, não foi esclarecido o que causa o atraso. Mais cedo, o Exército disse que vai oferecer proteção e compensação financeira aos moradores da faixa de Gaza que fornecerem informações sobre o paradeiro dos reféns capturados pelo Hamas. Há ao menos 218 pessoas sob o poder do grupo terrorista. E após repercussão negativa, a secretária nacional de Planejamento e Finanças do PT, Gleide Andrade, apagou as postagens em que atacava Israel em meio ao conflito no Oriente Médio. A comunidade israelita repudiou as manifestações. As mensagens polêmicas foram postadas no perfil de Gleide Andrade em uma rede social na noite de segunda-feira. Em uma delas, a secretária nacional de Planejamento e Finanças do PT, que também ocupa o cargo de conselheira de Itaipu, afirmou que o Estado de Israel é uma vergonha para a humanidade e que não merece ser um Estado. As mensagens foram apagadas por Gleide, mas o conteúdo gerou um enorme mal-estar. As palavras de Gleide Andrade provocaram indignação nas redes sociais e também fora delas. A Confederação Israelita do Brasil repudiou a fala da tesoureira do PT. Para o presidente da entidade, se trata de uma manifestação antissemita, que é o preconceito contra o povo judeu. Por detrás disso tem o sentimento de antissemitismo, né? É uma pessoa preconceituosa, se deixa levar por informações que são verdadeiras, passa e transmite de maneira muito clara uma visão de algum episódio, generaliza isso e ressignifica. E nega, acima de tudo, um episódio que é vergonhoso, que foi um ataque terrorista que aconteceu por uma organização terrorista que é o Hamas.
Outras entidades também se manifestaram. Para a Federação Israelita do Estado de São Paulo, não é possível que no Brasil pessoas ainda usem do preconceito, ignorância e antissemitismo para lacrar nas redes sociais. Já o Instituto Brasil-Israel escreveu que essas declarações simplistas configuram um preconceito e desrespeito típico das agendas extremistas que precisam ser denunciadas. Na tarde desta terça-feira, a petista voltou às redes. Em uma sequência de mensagens, Gleide pede desculpas à comunidade israelita. Diz que a resposta à violência não deve ser mais violência. E finaliza: esclareço, por fim, que me expressei em caráter pessoal. As posições oficiais do PT e do governo brasileiro sobre o conflito e o direito de coexistência dos estados de Israel e da Palestina são públicas e também contam com o meu respeito e apoio. Ela ocupa uma posição, em termos de exposição de mídia, pelo cargo que foi nomeada. Quer dizer, uma pessoa despreparada para uma função onde ela não devia ser nomeada. Isso, logicamente, ecoa na sociedade e tem pessoas que pegam esse tipo de informação de maneira fragmentada. Ao escutar, elas acabam, na verdade, repercutindo em outros espaços e, lógico, pregam um antissemitismo. Na semana passada, o presidente da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Hélio Doyle, foi demitido após compartilhar em redes sociais publicações críticas a apoiadores de Israel. Vamos acompanhar mais uma parte da entrevista de Michel Temer ao JR Entrevista, em que ele comenta sobre a atuação diplomática do Brasil no conflito entre Israel e o Hamas. Como é que o senhor vê a posição da diplomacia brasileira nessa questão do conflito? Olha, muito positivamente. Você sabe que nas vezes várias que eu ocupei também os mais variados cargos públicos, né? Eu sempre cumprimentei o Itamaraty pela diplomacia brasileira. Eu acho que a diplomacia brasileira tem uma repercussão internacional extraordinária. Eu sou testemunha desses fatos e eu sei que eles trabalham muito adequadamente em todas as questões. Eu acho que ela faz um trabalho excepcional, está trabalhando agora por meio do ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, né? Ele hoje é impressionante como ele se mobiliza de um país para o outro, né? Na tentativa de harmonizar esta situação, de um lado, e de outro lado, evidentemente, não podemos esquecer que houve o trabalho dele também para trazer os brasileiros residentes em Israel para o Brasil. 9 das 21 metralhadoras furtadas do arsenal de guerra do Exército em Barueri, na Grande São Paulo, foram devolvidas aos militares. 7 suspeitos de envolvimento no crime são investigados. Sob um forte esquema de segurança, militares foram até a sede da Polícia Civil em Carapicuíba, na Grande São Paulo, para retirar as 9 armas encontradas na semana passada em São Roque, no interior do estado. O armamento passou por perícia antes de ser devolvido ao Exército. As armas não foram adulteradas, todas elas tinham a numeração compatível, sem nenhuma alteração. Não há dúvida nenhuma de que se tratam de 9 armas daquele montante que foi subtraído do arsenal de guerra. 8 metralhadoras já tinham sido localizadas na zona oeste do Rio de Janeiro na quinta-feira passada e ainda passam por perícia. Das 21 armas que sumiram, 4 seguem desaparecidas, todas de calibre .50, capaz de atingir aviões, perfurar paredes de concreto e blindagem de carros forte. Esse é o momento de levantar as guardas, digamos assim, e estar mais atentos a possibilidades de ação e especialmente qualquer indício de que possa levar à recuperação dessas armas. Hoje, o Comando Militar do Sudeste afirmou que todos os militares já cumprem o expediente normalmente. Um grupo é investigado pelo sumiço das armas e pode ser responsabilizado por 4 crimes: furto, peculato, receptação e extravio. Temos aqui instaurado um inquérito policial, tentando identificar esses criminosos e também, eventualmente, chegar na localização dessas 4 armas faltantes. Estudos revelam que o Google é um dos maiores responsáveis pela emissão de gases poluentes no mundo. A estrutura por trás do funcionamento da gigante de tecnologia gera 40% das emissões de gás carbônico relacionadas à internet. O Google é um dos maiores no setor da tecnologia e também uma das empresas da internet que mais emitem gases poluentes no meio ambiente.
Essas emissões derivam da eletricidade consumida pelo terminal de computador e pela energia usada nos grandes centros de dados operados pelo Google no mundo todo para que a plataforma funcione. A gente nem imagina, mas por conta dessa estrutura gigantesca, cada pesquisa feita no Google tem um custo para o planeta em termos de poluição. No mundo todo, são mais de 3,5 bilhões de buscas por dia. Processo que faz com que o Google seja responsável por 40% das emissões globais de gás carbônico. Para a internet existir, ela requer milhares de centros de dados físicos em todo o mundo. Eles estão conectados entre si por gigantescos cabos submarinos, por switches de rede e roteadores. Esses equipamentos exigem quantidades imensas de energia para funcionar, sendo que muitas delas vêm de fontes que emitem dióxido de carbono na atmosfera durante o processo de queima de combustíveis fósseis. O data center, ele tem a questão das máquinas, ele tem a questão das redes que interconectam as máquinas, mas também tem a questão da refrigeração, que consome muita energia e pode também consumir muita água. Apesar de não ter um número exato da quantidade de gases emitidos, confirmado pelo Google, uma pesquisadora espanhola criou um projeto em 2015 que mostra uma estimativa. O site utiliza dados do tráfego da internet em tempo real e é baseado no pressuposto de que a empresa processa cerca de 47 mil buscas por segundo, algo que representa, em média, 500 quilos de gás carbônico emitidos por segundo. A plataforma também mostra que cada segundo gasto no Google exige que 23 árvores realizem fotossíntese para absorver todo o CO2 liberado. Segundo o Google, o objetivo é zerar a emissão de gás carbônico até 2030. Mas este especialista, ouvido pelo Jornal da Record, afirma que isso é praticamente impossível sem que a companhia terceirize essas emissões para outras empresas. Uma empresa pega as grandes atividades poluidoras dela e subcontrata uma outra empresa para fazer essas atividades que emitem não só gases de efeito estufa, mas poluentes nos rios, poluentes na atmosfera, para tentar impor uma imagem de empresa limpa, quando, na verdade, de limpa não tem nada, porque ela terceirizou a sua sujeira. Isso é comum de países desenvolvidos fazerem isso com países em desenvolvimento. E as empresas usam esses escapes, digamos assim, para maquiar as suas emissões de gás de efeito estufa, e isso é muito indesejável. Por nota, o Google reforça que se preocupa com a sustentabilidade e que, por isso, desde 2007, usa carbono neutro como energia nos centros de dados e operações da empresa. Reafirmou ainda que até 2030 pretende operar com energia livre de carbono. E no último trecho da entrevista de Michel Temer ao JR Entrevista, o ex-presidente falou sobre a missão do partido dele, o MDB, nas eleições municipais do ano que vem. Qual que é a missão do MDB nessas próximas eleições? O senhor acha que o partido tem aí, se o senhor estivesse novamente no comando, o partido que o senhor comandou por tanto tempo, o senhor puxaria o PMDB para uma estrada específica? Que sugestão o senhor teria a dar, que orientação o senhor teria a dar ao PMDB nesse momento? Que ele continue a fazer o que fez ao longo do tempo. Você sabe que o MDB sempre foi um partido da moderação, do equilíbrio. Eu sou contra essa coisa de esquerda, direita, centro, etc. Mas se quiser rotular por esses vocábulos, eu diria que o PMDB é um partido de centro, um partido preocupado em reunir as várias diversidades existentes no país e, portanto, sem nenhum preconceito. Porque o que prepondera muito hoje, não é, Cristina? É um preconceito de A contra B ou do setor tal contra o setor qual. Isso não é possível no país. Você veja, aqui em São Paulo, eu tomo a liberdade de invocar a figura do Ricardo Nunes, é um sujeito moderadíssimo, equilibradíssimo, temperado, como convém nos dias atuais, em momento em que você tem não apenas uma polarização de ideias, que sempre é útil na democracia, mas você não tem isso, você tem uma radicalização de conceitos. E essa radicalização, ela gera conflitos os mais variados, conflitos de uma agressividade, não só física em relação às pessoas, mas física em relação a prédios públicos, a órgãos públicos, etc., não é útil para o país. Então, o que eu desejo
e ainda ontem fazíamos uma reunião promovida pelo Baleia Rossi, né, presidente do MDB, ele me convidou, eu fui e verifiquei os candidatos aqui em São Paulo a prefeito. São todos dessa linha da moderação, da ideia de que o MDB sempre foi o digamos assim, se me permite uma expressão, o consertador das crises no país. E aqui em São Paulo, eu vejo que o Ricardo Nunes se dedica a isso e, portanto, nós precisamos aqui, na maior capital da América Latina, ou da América do Sul, pelo menos, nós temos que ter muita moderação, muito equilíbrio, porque isto pode ser um exemplo para os demais estados da federação. Lembrando que a entrevista completa com o ex-presidente Michel Temer você pode acompanhar no R7. Mais de 40 estados americanos abriram um processo contra a gigante de tecnologia Meta, dona do Facebook e do Instagram. Os procuradores dos estados afirmam que as duas redes sociais prejudicam a saúde física e mental dos jovens para que a Meta obtenha lucro e que a empresa ocultou a maneira como as plataformas exploram e manipulam os consumidores mais vulneráveis. O processo exige o pagamento de multas e o encerramento dessas práticas. A Meta não se pronunciou. Agora é hora do esporte. O Brasil conquistou 10 medalhas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. 3 dessas medalhas de ouro. E a grande estrela dos Jogos não desapontou, viu? Rebeca Andrade venceu a prova do salto e foi prata nas barras assimétricas. O Bruno Piscinato conversou com a estrela da ginástica lá no Chile. Eu tô com a grande vencedora. Só ela ganhou 2, Rebeca. Você tá com a prata aqui, né? Mas a de ouro? Tá guardada. Tá guardada ali na minha bolsinha. Eu tive que vir correndo pra cá, subir correndo pra ir pro pódio. Foi tudo muito corrido, mas tô muito feliz. Tudo muito corrido e tudo muito especial, né? Como é que foi ganhar o ouro? Vamos falar do salto. Cara, campeã olímpica, campeã mundial e campeã pan-americana. É uma honra, né? Ninguém pode com você, vai. Olha, assim, eu tô muito feliz. Eu treinei muito, eu me esforcei muito, eu tava muito concentrada, mas o principal é que eu tava realmente muito feliz mesmo de estar aqui e de poder realizar, de sentir que o meu corpo aguentou essa competição. A gente ainda tem trave amanhã, mas me senti bem, sabe, saudável. Eu acho que é isso, foi sensacional. Amanhã tem mais, amanhã tem trave. Você na trave, Flavinha no solo, a ginástica brasileira. Na trave também, tem eu e Flávia na trave e a Flávia e a Júlia no solo. Ou seja, tem mais medalha da ginástica, ou pelo menos vão tentar mais medalhas amanhã. Tentar todo mundo vai, né? O resultado é consequência, mas pode ter certeza que a gente vai dar 110% da gente para que elas venham. Muito obrigado. Tá aí a nossa campeã pan-americana, campeã olímpica, campeã mundial. Ela lacrou. Agora fechou. Boa noite para vocês. Lacrou, coleção de medalhas. E que simpatia que ela é, né? Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Record, 70 anos, tem a sua cara. Boa noite, cuide-se. Tchau.